Muito boa noite, pessoal. Então, como eu estava falando, o programa Vida com Qualidade é um quadro de lives toda segunda-feira às 17 horas, onde eu vou abordar algum tema neste Outubro Rosa pertinente ao câncer de mama. Então, a prevenção, o tratamento, o pós-tratamento, tá? O programa Vida com Qualidade, ele estreou novamente, teve uma reestreia, na verdade, depois de um tempinho que eu estava aqui sem aparecer, sem lives, e ele deu uma repaginada, tá bom? Ou seja, agora o programa Vida com Qualidade, ele é destinado a você, pessoa que está passando por essa fase tão ímpar e delicada, que é o diagnóstico e tratamento oncológico, mas que deseja se recuperar sem ter o seu tratamento interrompido, com menos efeitos colaterais, com mais disposição e qualidade de vida, tá bom? Então, independente do Outubro Rosa, toda segunda-feira voltaremos com as lives às 17 horas, mas no Outubro Rosa vão ser temas destinados ao câncer de mama, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrando que as lives, elas tiveram essa repaginada, mas você, profissional nutricionista que me acompanha, é muito bem-vindo para participar, mandar as suas dúvidas e também obter conhecimento, tá bom? Como eu sempre falo, nós precisamos caminhar juntos para que os pacientes eles possam receber um tratamento de qualidade. Devemos compartilhar os nossos conhecimentos porque o paciente só tem a ganhar, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, gente. Muito boa noite. Eu vi que tinha um pessoal aí do Nordeste. Eu falei, gente, eu tô muito chique. Coloquem aqui pra mim de onde vocês são, porque tem muitas carinhas novas, tá? Pessoas aí que eu desconheço. Então vamos lá, gente. Vamos começar, vamos estrear aqui a nossa programação de lives. E eu trouxe um tema polêmico. Um tema polêmico porque é difundida muita informação por aí sobre dietas para câncer de mama. Então, são dietas relacionadas ao tratamento que prometem muitas vezes a cura. Mas será mesmo que existe uma dieta ideal para pessoas que receberam diagnóstico de câncer de mama? Será que existe realmente uma dieta, uma única dieta, um padrão de alimentação que serve para todas as pessoas que receberam esse diagnóstico e que pode realmente melhorar ali, né, a sua qualidade de vida, que podem realmente eliminar células cancerosas e encaminhar essa pessoa para a cura? O que vocês acham? Vocês acham que existe dieta ideal para câncer de mama? Gostaria muito de escutar a opinião de vocês antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? E quero reforçar aqui para vocês duas coisas. A primeira coisa é, aqui na parte de baixo da tela de vocês tem um balãozinho com ponto de interrogação. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas, né, que vocês gostariam que eu respondesse durante a live, é só mandar aqui. Digita, que daí eu lanço aqui e todos vão poder ver a pergunta e eu vou poder responder para você, tá? E a segunda coisinha, o segundo pedido que eu queria te fazer é que se você tá gostando da live, se você tá animado, coloca coraçãozinho, manda aí para as pessoas que poderiam se beneficiar, tá bom? Então tem gente aqui do Brasil inteiro pelo que eu tô vendo, né, gente? Que bacana. E aí, o que vocês acham? Existe ou não existe dieta ideal? Eu quero muito escutar a opinião de vocês, hein, gente? Então mandem aí pra mim, por favor. Será que existe uma dieta ideal que as mulheres diagnosticadas com câncer podem seguir? Dieta cetogênica, estratégias nutricionais como jejum intermitente, dieta low carb. E aí, gente? A Renata colocou, eu acho que a dieta ideal é o que o paciente consegue fazer. Vamos conversar sobre isso. O que mais? O que vocês acham? Hoje em dia, né, tem muitas características, né, de alimentação e tem sido cada vez mais difundido isso, né? É só a gente jogar lá no Google, né, gente? Vai aparecer uma estratégia, um cardápio, alguém que fez, né, alguém que passou pelo tratamento e fez tal dieta e obteve a cura, né? E aí relaciona a dieta com isso.
Olha, responderam aqui uma alimentação saudável. Uma pessoa disse que sim, mas não sabe qual. A outra disse que sim. Então vamos lá, gente. Então eu quero começar conversando um pouquinho com vocês sobre essa questão de dieta ideal para câncer de mama, tá? Pessoal aqui falando alimentação saudável e personalizada. Então, gente, quero começar dizendo para vocês que câncer não é tudo igual, tá? Então, quando a gente pensa em elaborar uma dieta, tá? Quando nós, nutricionistas oncológicos, vamos elaborar uma estratégia nutricional, nós precisamos entender isso, que não existe uma dieta padrão para todos os tipos de câncer. Cada câncer é único, cada câncer ele tem a sua própria característica, e mesmo dentro do mesmo padrão de câncer, digamos assim, por exemplo, câncer de mama, existem subtipos, né? E esses subtipos, eles acabam alterando o comportamento tumoral, né? Então, o câncer de mama, ele é diferente dependendo da proteína que ele expressa, dependendo do se é receptor positivo hormonal ou não, por exemplo, enfim. Então, entendendo isso, a gente entende que o câncer vai se comportar de um jeito em cada pessoa, até porque cada pessoa também tem o seu próprio material genético, tem as suas próprias influências que levaram aquele câncer a se manifestar e a se desenvolver. E também, para cada tipo de câncer, nós vamos ter um determinado tipo de tratamento, que vai agir de maneira diferente naquele organismo. Então, só aí a gente já começa a entender que não tem como ter uma conduta única. Da mesma forma que não existe um tratamento único para o câncer, não existe uma dieta única para o câncer. E aí a gente começa, então, a cada vez mais, com os estudos mais recentes, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, a entender que diferentes tipos de câncer vão responder às diferentes estratégias nutricionais. Que ótimo! Então a gente consegue agora ter uma dieta personalizada para cada diagnóstico. Isso é maravilhoso, porque se cada estratégia nutricional vai impactar de uma forma num determinado tipo de câncer, a gente já consegue individualizar a nossa conduta. Só que isso tudo ainda é muito recente. Hoje a gente conhece a pontinha do iceberg, né? A gente não vê o que está lá embaixo. É claro que com o avançar dos estudos, né, a gente vai começar a entender mais sobre quais dietas, estratégias nutricionais se aplicariam a cada caso. Até aí tudo bem? Estão conseguindo entender? Além disso, além dessa questão do câncer, do tratamento, que já vamos para uma individualização, nós temos a individualização do indivíduo, ou seja, da pessoa. Cada pessoa é única. Então, como muitos aqui colocaram, cada pessoa vai manifestar diferentes efeitos colaterais durante o tratamento. Cada pessoa irá ter seus gostos e suas preferências alimentares, memórias afetivas em torno do comer. Vai ter um estado nutricional, né, que a gente vai precisar trabalhar de diferentes maneiras. Então, não, gente, não existe uma dieta ideal. O que existem, e aí gravem bem isso, são recomendações. Recomendações são diferentes de protocolos, são diferentes de estratégias para pacientes oncológicos de maneira geral, tá? Então, existem recomendações para cânceres de mama, e aí depende do subtipo também, mas a gente tem que individualizar de acordo com o paciente, de acordo com seu estado nutricional, com suas comorbidades associadas, ou seja, doenças associadas, efeitos colaterais, poder aquisitivo, né? Ou seja, a questão financeira da pessoa, rotina, entre outros fatores, tá bom? Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês, frisar bem essa questão da individualidade, mas gostaria de conversar um pouquinho para vocês sobre o que hoje nós sabemos em relação ao câncer de mama, em relação a essas orientações que nós adaptamos, podemos adaptar, né, que eu adapto conforme a individualidade do meu paciente, mas que são orientações baseadas em estudos, né, com mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que demonstram uma característica de alimentação que pode favorecer
tanto para a sua recuperação, como também no pós-tratamento, pensando em prevenção da recidiva da doença, ou seja, em diminuir o risco para que essa doença volte, e também no aumento de sobrevida, né? Ou seja, diminuição do risco de mortalidade pós-câncer, tá bom? Então nós temos aí uma luz que nós podemos nos guiar e que eu gostaria de estar conversando com vocês. Lembrando que essas orientações não é uma dieta, não é um cardápio, não é algo especializado para o seu caso. Então, eu já iniciei a live falando da individualização. Mas é muito bacana a gente poder conversar sobre como deve ser a característica da nossa alimentação, pensando em prevenção e tratamento de câncer de mama, quais mudanças você pode já incluir na sua rotina, o que é aquilo que você precisa melhorar, aumentar, diminuir. Então tudo isso vai nos dando um norte e é isso que eu gostaria de dar hoje para vocês, um norte, tá bom? E vão colocando a dúvida de vocês aí também, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar, tá bom? Então, pensando na questão do câncer de mama, existem 3 fatores principais que nós precisamos nos atentar pensando na alimentação, tá? No que ela vai influenciar. Então, eu, como nutricionista oncológica, o que eu trabalho com as minhas pacientes que chegam até mim como base? A primeira é a qualidade da alimentação, que é essa que a gente vai abordar hoje. Como que deve ser? A base da alimentação, a característica, tá? Um segundo ponto é a composição corporal. Diferentemente de outros tipos de câncer, apesar de não ser uma regra, tá? Não é 100% das pessoas, mas grande parte das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, principalmente aquelas que são o subtipo luminal A ou B, que é o receptor positivo hormonal para estrógeno ou progesterona, apresenta no decorrer do tratamento, um ganho de peso ou manutenção do peso, mas é comum o ganho de peso. Gente, vocês estão me escutando? Pausou de novo aqui o meu vídeo. Se vocês não estiverem me vendo, vocês avisam, tá? Então tem esse ganho de peso. Só que normalmente esse ganho de peso, ele não é um ganho de peso saudável. Ele é um ganho de tecido adiposo, de gordura, tá? Com a perda de massa muscular, que nós chamamos aí de obesidade sarcopênica. Ou seja, muitas vezes essa mulher, ela está com um percentual de gordura elevado, mas uma baixa massa muscular. É extremamente comum isso acontecer. Só que não, quando a gente fala obesidade, às vezes parece que a pessoa realmente está muito acima do peso. Mas muitas vezes, esse peso na balança, ele se manifesta de uma maneira muito discreta. Porque quando falamos em obesidade, não necessariamente estamos falando de peso na balança, estamos falando de composição corporal. Então o peso ele pode estar até adequado para a altura, mas o percentual de gordura é muito elevado e de massa muscular baixo. Ou seja, somando tudo, dá um peso até que ideal para a altura, mas a balança não demonstra como que está por dentro. E é isso que eu, como nutricionista oncológica, preciso observar também na minha paciente. Por quê? Com a alimentação, nós precisamos trabalhar essa composição corporal mais saudável, porque massa muscular é o que importa durante o tratamento. E tecido adiposo, percentual de gordura alto não é desejável, tanto pensando em prevenção, como pensando durante o tratamento, para diminuição de fadiga, melhora da imunidade, ganho de massa muscular, melhor processo de cicatrização pós-cirúrgico. Tudo isso, a gordura é extremamente inflamatória e vai impactar de uma maneira negativa. Então, sim, nós precisamos olhar para isso também. Então, base da alimentação, composição corporal e saúde intestinal, tá? Então, esses 3 pilares são importantes quando pensamos em alimentação para mulheres diagnosticadas com câncer de mama, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, tá, gente? Como que deve ser essa alimentação, a característica dessa alimentação? Os estudos mais recentes, eles demonstram, tá? Os estudos, então, observacionais, os estudos que acompanharam mulheres diagnosticadas com câncer de mama durante o seu tratamento e pós-tratamento, né, na fase de manutenção. Existem muitos estudos hoje que acompanharam essas mulheres e começaram a identificar hábitos de vida
com uma maior taxa de mortalidade, com um aumento ali no percentual de recidiva da doença. E o que eles começaram a identificar então como um padrão? Que aquelas mulheres que tinham uma alimentação, uma dieta com uma característica anti-inflamatória e com uma característica plant-based, elas tinham um menor risco para o desenvolvimento da recidiva do câncer de mama, menor taxa de mortalidade por câncer, maior qualidade de vida, tá? Inclusive, estudos que demonstram uma melhor dieta durante o tratamento também têm essa característica. Traduzindo, tá, gente? O que é uma dieta plant-based anti-inflamatória? Então, pega papel, pega caneta, faz o bingo aí da alimentação e vê se você tá seguindo essas orientações agora, tá bom? Eu quero ver quantos pontos aí você vai fazer no teu dia a dia de alimentação, tá? Então, quando pensamos numa dieta plant-based, estamos pensando numa dieta com base em vegetais, em plantas, tá? O que isso quer dizer? Eu costumo brincar que a gente vive numa carbolândia. A gente come muito carboidrato. A base da alimentação, normalmente das pessoas, é de carboidrato. Seja arroz, milho, macarrão, seja pão, biscoito, bolacha, tá? Então, independente se o carboidrato é de qualidade ou não, as pessoas comem muito carboidrato. Então, e poucos vegetais normalmente, tá? Então, essa base de alimentação, ela fica invertida. Tem um excesso no consumo de carboidratos, uma dieta ali de impacto glicêmico alto, uma dieta que vai estimular muito a liberação de insulina, que não é benéfico pensando em tratamento de câncer de mama. A gente deseja uma dieta que vai controlar essa liberação de insulina, tá? Quanto mais carboidrato a gente come, mais insulina a gente libera. Tá bom? Insulina, só para vocês entenderem, é o caminhão de transporte que vai transportar a glicose a partir da digestão de carboidratos para dentro da célula para produção de energia. Então, quanto mais glicose, mais caminhão de transporte eu preciso, tá? Então, uma dieta rica em carboidrato favorece a hiperinsulinemia. Além disso, quando consumimos baixos vegetais, né, baixa quantidade de vegetais, estamos automaticamente consumindo baixas concentrações de vitaminas, minerais, substâncias quimiopreventivas, substâncias hoje que já foram estudadas estão relacionadas com a prevenção do câncer e também com o estímulo de morte celular de células cancerosas, ou seja, que sim, contribuem para diminuir a inflamação e estimular ali a autofagia, estimular a apoptose celular, que é essa morte de células cancerosas, tá bom? Então, é importante que a base seja desses vegetais, tá? Porque dessa forma a gente controla carboidrato e consome bastante dessas substâncias benéficas. Ai, Aline, mas como que eu sei que a minha base é de vegetais? Fácil. Anota aí, 2 dicas. Primeiro, tem que consumir no almoço e jantar. Normalmente o pessoal come no almoço e no jantar é de vez em quando, né? Fala a verdade. No jantar, às vezes, é um lanchinho que estendeu do lanche da tarde, é uma fruta, é às vezes um carboidrato com uma proteína e a saladinha fica só para o almoço. Gente, tem que consumir metade do prato de legumes e verduras no almoço e no jantar, tá bom? Esse seria o ideal. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que consumamos de verduras, legumes e frutas 400 gramas ao dia, tá bom? Então, realmente é uma quantidade considerável. Então, essa é a primeira dica. Almoço, jantar, metade do prato. A segunda dica é, imaginem comigo agora, que vocês, no final do dia, lá um pouquinho antes de dormir, vocês, de maneira imaginária, vão colocar tudo que vocês comeram ao longo do dia em cima de uma mesa de jantar bem grande. Quando você olha para essa mesa, o que salta aos seus olhos? São os vegetais? Tá uma mesa colorida, bonita, rica em alimentos frescos? Ou é muito pão, muito arroz, muita bolacha, poucos vegetais? Porque às vezes, gente, o problema não é nem que você come muito. Ah, eu não como muito, eu como pouco até, meu prato é pequeno. Só que desse pouco que você come, é muito carboidrato. A base é carboidrato. E é isso que não pode acontecer,
tá? Então não confundam comer muito carboidrato com pratão cheio. Às vezes um pouco que tu come é rico em carboidrato. Então o que você comeu ao longo do dia, 80% foi de carboidrato. E é isso que você precisa prestar atenção. Então a base precisa ser de vegetais, tá? Além disso, dos verduras e legumes, quais são os outros vegetais, né? Na verdade, não vegetais, mas alimentos de origem vegetal, que podemos incluir na nossa alimentação, que está muito relacionada a uma melhor recuperação e também a prevenção do câncer de mama. Os cereais integrais numa proporção adequada, então quando for consumir carboidrato, preferir aqueles na sua versão integral. Então, um arroz integral, uma aveia. Gente, a aveia é maravilhosa, pensando inclusive em modulação intestinal, a gente já vai falar de intestino. Então, consumir, por exemplo, ali uma quinoa, milho, enfim, os cereais, sabe? Então, uma batata doce também tem bastante fibra. As leguminosas, que é a família do feijão. E é até interessante quando a gente pensa numa alimentação onde a base é de origem vegetal, que a gente reduz a proteína de origem animal. Não tô dizendo para você excluir, tá? Não vai colocar aí amanhã, avisar os amigos amanhã que a Nutri do Instagram, a Aline, mandou todo mundo cortar carne. Não é isso, tá bom? Mas sim, é necessário que haja uma redução, tá? Então, uma redução para que prevaleça os alimentos de origem vegetal. Então, consumir feijão nas refeições, pelo menos uma vez ao dia. Se não feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, né, que é da família do feijão. Em relação à carne vermelha, no máximo 300 gramas semanais, né? Então, se a gente for considerar que um bife tem 100 gramas, seriam 3 bifes ao longo da semana, 3 porções. E aí vai variando com peixe, com frango, com ovos e até mesmo com o próprio feijão, tá bom? Então o feijão junto com o arroz, aquela combinação que a gente gosta do arroz com feijão, é excelente porque forma uma proteína completa. Olha só que magnífico! Então você pode fazer preparações para aumentar o aporte proteico, não abusando de carnes, mas sim desses alimentos de origem vegetal. Além disso, as castanhas, né, as oleaginosas, nozes, amêndoas, são muito interessantes durante o tratamento. Contém muitas substâncias benéficas relacionadas também com a prevenção do câncer, com maior disposição, diminuição de fadiga durante o tratamento oncológico, que são de origem vegetais e que a gente pode estar incluindo diariamente, tá bom? Então, que você pode estar incluindo diariamente na sua alimentação. Então, essa seria uma alimentação de origem ali plant-based, né? De base ali de vegetais. Porque o consumo de proteína já não é, de proteína animal, já não é mais ali o protagonista, nem os carboidratos, e sim os vegetais, o resto a gente vai ajustando. É claro que cada pessoa tem uma necessidade diferente desses alimentos, tá? Porque a quantidade, tudo isso, a gente precisa avaliar. Então, eu, como nutricionista, preciso avaliar as necessidades individuais de cada pessoa, para saber quanto comer de feijão, quanto comer de arroz, quanto comer de proteína, tá bom? Se precisa de suplementação ou não, tá? Mas, de maneira geral, essa é a base. Além disso, é interessante o consumo de gorduras boas, tá? Como, por exemplo, abacate, as castanhas que eu comentei, né, as oleaginosas, e azeite extra virgem. Então, essa alimentação plant-based, ela pode, inclusive, ser associada a uma dieta do Mediterrâneo. Teve alguém que comentou aqui dieta do Mediterrâneo. Por quê? A dieta do Mediterrâneo, ela também está muito relacionada a uma melhor saúde intestinal. E lembra que eu falei para vocês que intestino tem tudo a ver com prevenção e tratamento contra câncer de mama? Gente, o nosso intestino, ele é o segundo órgão mais importante do corpo. Hoje ele é conhecido como segundo cérebro, de tão importante que ele é. E não só por isso, é porque o intestino ele faz muita coisa que não só armazenar cocô e absorver nutrientes, tá, gente? O nosso intestino, ele é responsável por grande parte das nossas células de defesa. Ele é responsável pela produção de neurotransmissores, produção, até mesmo estímulo à produção de alguns hormônios. Além disso, o nosso intestino, ele contém o que nós chamamos de microbioma, né? Que é um conjunto de micro-organismos que tem como principal função proteger o nosso organismo. Eles formam uma barreira de proteção, impedindo que substâncias nocivas, tóxicas, ruins caiam na corrente sanguínea e
se espalhem aí pelo nosso organismo. Só que dependendo do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, quando o nosso intestino não tá legal, tem o crescimento de micro-organismos patogênicos, os ruins, os maléficos. E esses acabam degradando essa barreira de proteção, fazendo com que essas substâncias ruins acabam caindo na corrente sanguínea e gerando diversos problemas, inclusive porta de entrada para doenças, tá? E hoje se sabe que o intestino saudável é muito, muito importante para o sucesso do tratamento. Nossa, Aline, como assim? Gente, hoje a gente sabe que intestino saudável tem a ver com imunidade. O que paciente oncológico quer durante o tratamento? Imunidade fortalecida, para não ter interrupção da químio. Não é verdade? Se você está passando por tratamento, coloca aqui para mim, que eu tenho certeza que você se preocupa com isso. Não é à toa que você sempre faz um hemograma antes da quimioterapia, tá? Então, para ver como é que tá a tua imunidade. Segundo ponto é que o intestino mais saudável está relacionado com uma maior ação, digamos assim, da químio e da imunoterapia. Hoje tem vários estudos que demonstram que o intestino que é colonizado por micro-organismos benéficos em maior diversidade acaba potencializando a ação da químio e da imunoterapia, melhorando a sua ação, né? Isso é muito importante. Porque muitas vezes efeitos colaterais, interrupções no tratamento podem estar relacionados à qualidade dos micro-organismos intestinais, tá bom? Então, cuidar do intestino é importante. E a dieta é, digamos assim, o fator que mais influencia na saúde intestinal, que vai mais influenciar nesse microbioma que eu comentei, que é esse conjunto de micro-organismos. E a dieta que está mais relacionada a uma saúde intestinal é a dieta do Mediterrâneo, que tem essa característica, é muito similar a essa característica da dieta à base ali de alimentos de origem vegetal. Até porque a dieta do Mediterrâneo, ela justamente preconiza, né, o consumo de alimentos frescos em maior quantidade de hortifrutis, consumos moderados de cereais e lácteos. A base da gordura da dieta do Mediterrâneo é o azeite e as oleaginosas, e também o consumo moderado de carnes, dando preferência aos pescados frescos, ovos, frango e, por último, a carne vermelha, tá bom? Então, essa característica de alimentação está muito relacionada com um melhor desempenho da paciente ao longo do seu tratamento, tá? E aí, eu queria conversar com vocês sobre esses vegetais que eu comentei. Será que, então, existem alguns vegetais mais específicos que vocês podem investir no dia a dia de vocês que pode contribuir para tudo isso que eu estou comentando? Sim, a resposta é sim, tá, gente? Então, existem aí alguns vegetais que estão sendo mais estudados pensando em câncer de mama, que contribuem de uma maneira mais positiva pro tratamento, tá bom? E também pro pós-tratamento. E que é interessante que vocês consumam diariamente, pelo menos um representante desses grupos que eu vou falar agora, tá? Um grupo muito famoso é o grupinho das brássicas, das crucíferas, tá? Que raios é isso? Gente, o grupo das crucíferas é a família do brócolis, da couve-flor, da couve-manteiga, do rabanete, do repolho, da mostarda, da folha da mostarda. Então, esses alimentos são interessantes no consumo diário até, pelo menos um representante desse grupo diariamente, tá? Esse grupo, ele até já foi classificado, a grosso modo, como um grupo anticâncer, de tão estudado e de já tão amplamente conhecido na oncologia, né, na área da nutrição oncológica, como um grupo que realmente acaba ali sendo um grupo que diminui a cascata inflamatória, né, os sinalizadores inflamatórios, e que contém uma substância dentro desses alimentos que estimula a apoptose celular, que é a morte celular programada dessas células cancerosas, tá bom? Então, é bem interessante, e esses estudos, né, na verdade, essa substância, ela está muito relacionada com a apoptose de células cancerosas da mama, células tumorais da mama, tá bom? Então, está muito relacionado com câncer de mama.
Além disso, alimentos fontes de beta-caroteno, que são os alimentos mais de cor laranja. Então, mamão, cenoura, abóbora. Esses alimentos são bem interessantes pensando durante o tratamento e pós-tratamento também de câncer de mama, tá bom? Além disso, alimentos ricos em vitamina C. Vitamina C é um excelente antioxidante, né? Então, estimula a imunidade, mas também contribui aí para a eliminação de radicais livres, diminuição de toxinas. Então, os estudos têm demonstrado ali que o consumo de alimentos fontes de vitamina C são interessantes, tá? Para o câncer de mama. Detalhe, gente, quando eu falo vitamina C, pelo amor de Deus, não vai na farmácia comprar aqueles, nem sei nem falar isso, efervescente, né? Efervescente, de vitamina C, tá? Que é um cor laranja, que é aqueles laranja do lápis de cor, sabe? Aqueles bem cheguei. Gente, não, tá? Não faz isso. Espreme um limão na comida, chupa uma laranja, come uma goiaba, um caju, que você vai alcançar a recomendação de vitamina C, tá bom? Então não fica aí consumindo. Gente, travou de novo? Colocaram aqui pra mim que eu travei. Vocês podem me dizer se eu travei? Que a internet tá mais ou menos aqui a internet. Tá bom? Coloquem aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Por favor, tá bom, gente? Então, gente, esqueçam essas pastilhinhas de vitamina C. Come comida rica em vitamina C. Come fruta, tá bom? Tem uma gama aí de frutas que você pode estar optando, variando, comendo por dia para alcançar aí as suas necessidades de vitamina C, tá bom? Então, gente, vocês conseguiram entender aí a base da alimentação? Vocês conseguiram entender como que tem que ser a alimentação de vocês? Tem que ser assim, tá? Então, não existe uma dieta ideal, não existe aquele cardápio, sabe? Que você vai pegar no Google, vai imprimir, vai seguir. Não existe aquele cardápio do amiguinho que você encontrou lá na quimioterapia, que ele tá super bem e você vai seguir. Não existe isso. Não existe uma única estratégia nutricional. Ah, dieta cetogênica. Então, todo mundo vai fazer dieta cetogênica. Inclusive dieta do Mediterrâneo. Todo mundo vai fazer dieta do Mediterrâneo. Gente, não existe uma dieta ideal, padrão, tá? O que existe é, que nem eu expus aqui, é uma característica de alimentação que vai beneficiar você durante o seu tratamento. Mas essa alimentação tem que levar em consideração a tua individualidade física, emocional e comportamental, tá? E dessa forma, e social também, financeira. E dessa forma, o nutricionista oncológico vai poder elaborar um melhor cardápio para você, levando em consideração todos esses estudos que eu mencionei, para que ele consiga apresentar esses alimentos, essa característica de alimentação da melhor maneira. Então, eu, como nutricionista oncológica, quando eu pego uma paciente diagnosticada com câncer de mama, eu dou essas orientações e eu tento, como se fosse um tradutor, né? A pessoa me diz os seus hábitos alimentares, né? Eu analiso toda a sua individualidade e aí eu vou tentando encaixar esses alimentos. Aos poucos, muitas vezes a gente não vai conseguir isso numa única consulta, tem que ser um processo de reeducação alimentar, de conscientização, e aos poucos a gente vai melhorando a característica, né, daquela pessoa, a gente vai introduzindo esses alimentos, e aí a gente consegue ter uma dieta realmente que se aproxima desse padrão que é o mais estudado, pensando aí no câncer de mama, no seu tratamento e também na prevenção da recidiva, tá bom? Agora, gente, eu vou começar a responder as perguntinhas de vocês. Eu já vi que tem 4 perguntas aqui no balãozinho. Já me perguntaram sobre café, tá? Então eu vou responder as perguntas de vocês. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando, tá bom? Se vocês estão gostando da live, mandem também aqui, tá? Que eu vou responder. Então vamos lá, gente. Café pode? Pode, café pode. Quando que café não pode? Não pode quando é em excesso, tá? Ou seja, se você for tendenciosa como eu a uma apreciadora de café, você vai querer tomar café em baldes.
E aí, se você é como eu, a gente tem que se controlar, né, amiga? Então, café pode, mas a recomendação é de 4 xícaras pequenas por dia. Arredondando, vai, 200 ml. Então, toma 100 ml de manhã, 100 à tarde. Ponto importante também, não adoçar o cafezinho. Se você gosta de café, tem que gostar de café, tem que gostar do sabor do café. Não vem com essa de querer ficar modificando o gosto do café, hein? Então é café pretinho mesmo, café puro, tá bom? Um outro ponto importante, que daí o café deve ser evitado, se você tá com diarreia, porque para algumas pessoas o café pode ser mais laxativo, e dependendo, se você tá com muito refluxo, muita azia, se você tá com diagnóstico de gastrite, aí a gente começa a individualizar, entendeu? Aí a gente tem que começar a observar a situação clínica, né, do paciente, tá? Mas de maneira geral, café pode, café de qualidade, sem adoçar, em pouca quantidade ao longo do dia, tá bom? A Simone perguntou se precisa tirar lactose, glúten, açúcar. Não precisa tirar lactose, não precisa tirar glúten, a não ser em situações específicas. Aline, você tira lactose e glúten dos seus pacientes? Sim, se tem recomendação. Então, de acordo com sintomas, de acordo com alguma sensibilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tratamento. Às vezes a pessoa, ela super se dava bem com leite. Mas, gente, a quimioterapia é muito agressiva, ela agride também a mucosa intestinal. Às vezes a pessoa ela passa a desenvolver uma intolerância, uma sensibilidade que antes ela não tinha. Então, eu como nutricionista observo esses pontos para que daí a gente possa fazer a retirada ou não. Por exemplo, dependendo do tratamento que a paciente vai fazer, da localização da radioterapia, se ela tá com uma desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio no intestino muito severo. Às vezes, a gente tem que entrar com um cardápio com baixo teor de food maps, né? Baixo teor de ali, carboidratos fermentativos. Aí a gente tem que tirar a lactose, né, e tal. Mas assim, perceba que são situações específicas. Agora, em relação ao açúcar. O açúcar, ele não é proibido, mas ele é interessante de ser evitado. O que eu quero dizer com isso? Moderação, equilíbrio. Como para qualquer pessoa, tá, gente? Eu nunca recomendaria, por mais que a pessoa não estivesse em tratamento, você não tem câncer, pode comer doce todo dia, comer açúcar todo dia. Isso não é saudável, tá? O açúcar é inflamatório, o açúcar é um carboidrato super simples, agride o nosso microbioma, o nosso intestino, tem a liberação grande de insulina quando a gente consome açúcar, né? Hiperinsulinemia, que eu comentei no início da live, que não é bacana para câncer de mama. Então, assim, evita açúcar. Quando quiser comer um docinho, come com consciência tranquila. Mas evita ficar adoçando bebida, sabe? Adoçando fruta, iogurte, comer doce todo dia. É importante o equilíbrio, né? O consumo de açúcar de maneira saudável, tá bom? A Renata comentou. Aline, os alimentos alcalinos, você já estudou sobre isso? Sim. Polêmica, né? Renata, polêmica. Você me traz polêmica pra live. Vamos lá. Gente, dieta alcalina. Existem alimentos que são conhecidos também por serem alimentos mais inflamatórios, que eles tendem a deixar o mais ácido. Por exemplo, açúcar, carne vermelha, tá? Então, sim, isso existe. E aí, é uma discussão muito grande em torno desse assunto, porque o que as pessoas alegam? Independente da característica do alimento, o nosso corpo é muito inteligente e ele consegue equilibrar esse pH entre ácido e alcalino. Então, ele nunca vai deixar o nosso sangue acidificar. Isso é verdade, tá? Senão a gente ia morrer, né? Então, isso é verdade. Não importa se você come doce todo dia, se você come embutido todo dia, se você bebe cerveja todo dia, ele vai dar um jeito de equilibrar ali o teu organismo. Só que isso de maneira crônica, ele não é mágico, ele vai tirar de algum lugar para poder não deixar esse sangue ácido, para não deixar as células acidificadas, né? Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar, por exemplo, a tirar cálcio do osso para o quê? Alcalinizar o sangue. Ele vai começar a usar alguns mecanismos para tornar aquele pH mais aceitável, né? Para que a gente possa continuar vivendo. Então, não é que ele é mágico e, nossa, como que você quiser, porque o corpo sempre vai dar um jeito. Uma hora a conta chega, tá, gente?
Então, é muito importante tomar cuidado, sim, com a característica da nossa alimentação. Mas eu não diria que seguir uma dieta alcalina seja indicado, até porque não tem uma comprovação científica, como os exemplos que eu trouxe aqui que já tem comprovação científica. Mas quando você busca uma dieta anti-inflamatória, automaticamente você já está optando por alimentos também mais alcalinos e menos ácidos, porque você vai reduzir carne vermelha, vai reduzir produtos ultraprocessados, vai reduzir farinha, vai reduzir açúcar, né, que eu comentei. Então, água alcalina. Não tem consenso científico nenhum. Não precisa ficar gastando dinheiro com água alcalina, não é isso que vai melhorar. É a alimentação. Mantendo a alimentação saudável, tá tudo certo sobre a qualidade da água que você bebe, tá? O pessoal aqui falou que tá gostando da live. Muito feliz, viu, gente? Eu vi que tem várias perguntinhas e eu vou responder aqui para vocês. Perguntaram sobre xilitol. Olha, dentre os adoçantes, o stevia e o xilitol são os melhores, assim, digamos, né? Se for para usar, às vezes, por exemplo, você quer fazer um bolo, você vai usar um xilitol. Beleza, só que o xilitol, ele é bem fermentativo e ele acaba, a longo prazo, alterando aquele microbioma que eu comentei, né? Então, a diversidade ali dos micro-organismos no intestino. Então, eu não indico você ficar usando xilitol todo dia. Ah, tipo, vou trocar o açúcar por xilitol, sabe? Não indico. Mas, às vezes, para fazer um bolo, fazer uma preparação, aí você quer usar, tudo bem, tá bom? Frangos orgânicos, pode consumir frango orgânico, se você tiver condições de estar comprando frango orgânico, acho super legal, tá bom? A Simone perguntou sobre o meu contato. Gente, se vocês têm interesse em conhecer mais do meu trabalho, né, além aqui das redes sociais, tem um link na minha bio, naquela minha paginazinha do Instagram, um linkzinho azul. É só clicar lá que vai ter o meu WhatsApp, né, o WhatsApp do meu consultório. Clica nele que daí eu posso te dar mais informações, tá bom? Açúcar da fruta. Se pode ouvir falar que suco de fruta natural é igual refrigerante. Não, Fábia, não, pelo amor de Deus. Gente, ó, tá vendo o perigo da gente ficar pesquisando coisa no senhor Google ou de ficar escutando, às vezes, uns blogueiros por aí? Gente, nada a ver, tá? Frutose, que os estudos referem como maléfica, que pode gerar gordura no fígado, aumentar o colesterol, enfim. Essa frutose é aquela frutose criada pela indústria, que existe nos sorvetes, que existe naqueles iogurtes saborizados, tipo sabor morango, de bolacha recheada. Essa frutose. A frutose da fruta, da laranja, da banana, não tem problema, tá? Até porque o que é o indicado? Você comer uma fruta de cada vez, no máximo 5 porções por dia. Então tá tudo certo. A fruta também contém fibra, contém outros elementos, digamos assim, na sua composição que vai contribuir para uma melhor digestão. Agora, suco de fruta concentrado. Realmente, tem que tomar cuidado. Não vai ser um copo que vai gerar um problema. Mas eu conheço pessoas, já tive pacientes que tomava... tudo trocou por suco, por achar que era mais saudável. Então, eu tomava, às vezes, 5, 6 copos de suco por dia, daqueles de uva ou de laranja concentrados. E, gente, aquilo é mega concentrado. Então, e não tem nada de fibra, né? Porque foi coado, enfim, pasteurizado. Então, a concentração de frutose ali é alta. Mas nunca que é igual refrigerante, tá? Fruta, olha, não chega nem perto, gente. Refrigerante é uma bomba. Além de ter muito açúcar, ou adoçante de qualidade ruim na versão diet, né, light, sei lá, zero, né, que eles chamam, tem muito corante, gente, muito conservante. Inclusive os refrigerantes de cor escura, que eu não posso citar nomes, mas aquele de cor escurinha, sabe? Então, esses refrigerantes contêm caramelo 4, que é uma substância que tem sido estudada como possivelmente carcinogênica. O que é possivelmente? Já tem demonstrado relação de câncer em animais, quando o estudo é em animais, e possivelmente pode gerar também em humanos, tá bom? Então, ó, vamos dar uma segurada aí nos refrigerantes, principalmente nos refrigerantes de cor escura, tá bom? Ó, gente, eu vou começar a responder agora as perguntinhas que estão aqui, tá? Ó, perguntaram do café, eu acabei respondendo, dieta alcalina
eu respondi. Ó, quais suplementos para pacientes oncológicos? Gente, suplementação é igual dieta. Cada paciente vai ter o teu, tá? Por quê? Quando a gente pensa em suplemento, parece que são todos parecidos, né? E às vezes muda sabor. E não é bem assim, gente. Cada suplemento tem uma composição única. Então tem suplementos que vão ter mais proteína, suplementos que vão ter mais gordura, vão ser mais calóricos, menos calóricos. Tem suplemento que não vai ter açúcar, tem suplemento que vai ter açúcar. Tem suplemento que, por exemplo, vai ter baixa concentração de potássio, às vezes para paciente renal. Então, assim, depende muito do objetivo do paciente, da sua situação clínica. Então, não tem como, de maneira generalizada, eu dizer assim, olha, usa tal suplemento, porque precisa analisar vários fatores para prescrição. E é imprudente quem faz isso, tá? Porque suplemento, gente, parece natural, né? Assim, não tem problema tomar. Tem sim, dependendo do suplemento que você toma e do teu quadro, pode complicar, pode trazer prejuízo, tá bom? Então, prescrição de suplemento é com médico e nutricionista, tá? Algum tipo de pão é possível? Sim, é possível. Não tem problema comer pão. É claro que isso é muito individual, tá? Precisa analisar a sua situação clínica, a sua digestibilidade, se você tá com sensibilidade ou não. Mas pão, eu indico que se consuma pão integral, principalmente aqueles artesanais, né, de fermentação natural, é o melhor pão que tem, né, comparado com aquele de supermercado, muito melhor. Além disso, é interessante que você varie na sua alimentação, né? Então, por que comer pão todo dia, né? Farinha todo dia? Tenta variar com uma crepioca, uma panqueca de banana, uma batata doce, um inhame no café da manhã, se você gostar, por exemplo. Outras receitinhas, às vezes pãozinho de aveia que dá pra fazer em casa, né? Então, assim, vai variando, porque excesso de farinha, mesmo integral, não é interessante. Mas não tem problema você comer um pãozinho de vez em quando, tá bom? Isso vai ter que ver de acordo com a tua individualidade, tá? Então aqui, gente, eu tinha recebido uma outra perguntinha, ó, vamos lá. Colágeno durante o tratamento, pode? Pode, não tem problema. O colágeno ele vai entrar como um módulo proteico, que você pode acrescentar na tua alimentação para aumentar a proteína, por exemplo, do teu dia, tá? Então, pode, não tem problema, só ver a qualidade do colágeno. Aqui tinham me perguntado, é que sumiu, porque eu respondi na live anterior, né? Que travou, por sinal. Em relação ao... Teve uma moça que falou que me veio conversando muito sobre câncer de mama e perguntou se eu atendo outros tipos de câncer, tá? Então, se você tem essa dúvida também, gente, eu sou nutricionista oncológica, eu me especializei em oncologia, estudei oncologia, fiz residência na área, sou especialista na área. Então, sim, eu atendo todos os tipos de câncer. É que como estamos no Outubro Rosa, eu tô dando mais ênfase a esse tipo de câncer, tá? Mas atendo outros tipos também, tá bom? Juliana perguntou, mas ao invés do colágeno não seria melhor o whey? Sim, depende do teu objetivo. Na verdade, depende do teu objetivo, tá? Por exemplo, tem alguns pacientes que eles não podem consumir whey, mesmo o isolado, hidrolisado. Então, como utilizar uma proteína, né? Utilizar uma proteína vegetal, módulo proteico, né? Isso que eu quero dizer. Utilizar uma proteína vegetal ou aminoácidos, né? Tipo colágeno, para aumentar ali aporte proteico. Além disso, às vezes você pode utilizar o colágeno, por exemplo, para aumentar a proteína no café da manhã, que normalmente colágeno você tem um sabor assim mais ameno, mais refrescante quando comparado ao whey. Então depende muito do objetivo do paciente. Agora pensando em ganho de massa muscular, né, recuperação do estado nutricional, o whey protein, né, ainda mais quando associado à vitamina D, ele é mais favorável, digamos assim, mas às vezes tem paciente que não vai tolerar, tá bom? Então por isso. Podemos consumir vegetais em forma de suco verde? Sim, para agregar vegetais no dia, mas não como única fonte, né, preparação para o consumo de vegetais. Mas sim, é muito bacana suco verde, tá bom?
Perguntaram aqui sobre os crucíferos e tireoidite de Hashimoto. Sim, na verdade, é o hipotiroidismo, né? Na verdade, não é que você não possa consumir. O melhor é você consumir sempre bem cozidinho, então não cru, e não comer todo dia, né? Então aí entra a individualização, né? Aí entra realmente a individualização daquilo que eu tava falando no início da live. Às vezes você vai ter um padrão de peixe, frango, ovos, tá bom? Então substituindo aí por outras proteínas. Pensando em ferro, vegetais verdes. Todas as proteínas têm ferro, mas aí você pode aumentar aí porção de leguminosa, que é a família do feijão, vegetais verdes escuros. Pensando aí na questão do complexo B, também as outras carnes, os ovos, a gente vai olhando os exames para ver se tem necessidade de suplementação, mas se você consome as outras carnes, tranquilo. Sobre o agave, preferi stevia, tá? E não é uma boa substituição pensando em açúcar, tá bom? Gente, é isso a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da live de hoje, coloca coraçãozinho aqui pra mim que eu vou adorar saber. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram. Não esqueçam que agora toda segunda-feira tem programa Vida com Qualidade. Toda segunda-feira às 17 horas, tá bom? É um quadro aí especial pra você que tá passando por essa fase tão delicada, que é o diagnóstico e tratamento de câncer, pra gente conversar um pouquinho, tá bom? E nesse outubro, em especial, o programa Vida com Qualidade vai estar destinado a discutirmos temas relacionados ao câncer de mama, tá bom? Então, um grande beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Anotem aí na agenda que segunda-feira agora vocês têm um encontro marcado comigo, sempre às 17 horas. Vejo vocês lá, gente. Tchau, tchau!